Aleluia. Boa noite, amados. Graça e paz do Senhor. Que lindo poder estar novamente aqui. Que bom a gente estar começando essa campanha. Eu estou mais entusiasmado que o pastor, viu? Estou muito entusiasmado porque a família é projeto de Deus. Deus ama a família. Deus ama a sua família. Ela foi planejada desde o começo de todas as coisas. Desde a fundação do mundo, o Senhor tinha um plano de paz para a nossa família. Ele ama os filhos. Ele tem planos de paz para com os pais e com os filhos. A palavra de Deus diz que no final dos tempos, o coração dos pais voltaria para os filhos. E o coração dos filhos voltariam para os pais. Isso é uma promessa profética para os tempos do fim. Mesmo que as coisas que vemos com nossos olhos parecem ao contrário, que o amor de muitos se esfriará, né? Estamos vendo coisas terríveis, mas o Senhor tem planos de paz para a sua igreja amada. Amém? Alguém pode dizer amém e acredita nisso? Eu acredito desde o fundo do meu coração. Eu tenho uma família, amados, uma família numerosa. Deus tem me abençoado com muitos filhos. E a alegria que me dá de ver eles que, apesar de todos os defeitos que os filhos podem ter, né? Sua natureza humana, eles amam o Senhor. Eles amam a Deus e têm um relacionamento com Deus do seu jeito. Amém? Nunca podemos perder a fé pelos filhos. Amém, amados? Eu quero falar essa noite sobre o poder da oração na família. Como está nosso nível de oração pelos filhos, pela família? Há quanto tempo que você foi a última vez que orou pelos seus filhos? Quando foi a última vez que orou pelos seus pais, pelos netos? A realidade tão triste que estamos tendo nesse momento, em vez de a gente orar, às vezes a gente fica reclamando dos filhos. Isso que não pode acontecer. A gente precisa ter a fé e a certeza que crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, Salmo 127. Vamos ler Salmo 127, versículos 3 ao 5. A Bíblia diz: herança do Senhor são os filhos. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado é o homem que enche deles a sua java. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Amém? Herança do Senhor são os filhos. Aleluia. Esse é um dos versículos mais poderosos que estão na palavra de Deus. O poder da oração para os tempos que estamos vivendo. E essa promessa é uma das preciosas e grandíssimas promessas que o Senhor deu para a família. Que os filhos são a herança do Senhor. Eles são um propósito de Deus. Deus está ilusionado até com uma expectativa de ver que os filhos, eles cumpram com o propósito de Deus. Que não aconteça o que está acontecendo por tantas coisas tristes que acontecem ao nosso redor, que os filhos às vezes eles abortam o plano do Senhor, o propósito do Senhor, de forma cedo, muito cedo nas suas vidas, quando eles se afastam por outros caminhos. Amém? Então o Senhor tem planos de paz, e por isso que a gente precisa declarar a palavra para eles, acreditar que a promessa do Senhor para os filhos, que eles são como as flechas na mão dos valentes, assim diz a palavra de Deus. Eles são herança do Senhor, eles são bênção, amém? Eles não nasceram para ser de maldição, eles não nasceram para ser uma carga para vocês, nenhuma tristeza. Os filhos nasceram para te abençoar, para você ser uma pessoa bem-aventurada. E esse é o plano e o destino do Senhor, dessa igreja que tem filhos, amém? Essa é uma igreja amada. Deus tem um plano especial de paz para essa igreja. Deus ama essa igreja, pastor, assim como ama a sua vida e todos os seus filhos espirituais dessa casa. O Senhor ama essa igreja. E Ele tem planos de paz para a sua família. Estou repetindo isso e eu
até fico um pouco preocupado que você se incomode que repita tanto, mas o que o Senhor quer é que você receba no seu coração essa noite. Receba que o Senhor tem planos de paz para a sua vida, que Ele tem grandes coisas para ti. Amém? Nessa noite, Deus vai confirmar a palavra sobre ti, em nome de Jesus. Os filhos do Senhor são herança. Ele é o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado é o homem que enche deles a sua jaba. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Sempre gosto de compartilhar com a igreja uma história maravilhosa que me emocionou muito quando eu li pela primeira vez. Havia uma mãe que tinha um filho e essa mãe aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E desde o primeiro dia que ela aceita Jesus como seu Senhor, ela começa a orar pelo filho e orar por ele. Certa vez ela recebe a notícia que o filho era chamado para ir a combater pela nação dos Estados Unidos, da América. Então, imagina, todo pai, toda mãe fica preocupado, sabendo que tem seus filhos que vão para a guerra. Eles têm esse temor natural, espontâneo, de que os filhos talvez não vão voltar mais. Mas a mãe começou a orar intensamente, mais do que nunca. E ela não tinha ainda aceitado Jesus, o jovem. Então começou a declarar a palavra para ele, pedindo: Senhor, abençoe meu filho, que ele seja salvo, que ele possa aceitar Jesus, que ele possa ter experiências com Deus no campo de batalha, que ele possa te reconhecer, meu Senhor. E ela chorava por seu filho, todos os dias orava por seu filho. E lógico, né? Nesse momento da guerra, muitos pais tinham esse trauma, né? De quando chegam a te dar a notícia, trazendo, né, a notícia de que o filho tinha caído nas mãos do inimigo e caído no campo de batalha. E certa vez chega um soldado na casa dele, trazendo a carta, né, explicando que o filho tinha falecido, tal qual como o temor que ela tinha. Quando ela recebe a carta, ela ficou assim, olhando a carta. Obrigado, obrigado. Ela não derramou nenhuma lágrima e ela não chorou. Ela foi no quarto, ela olhou a carta e olhou para cima. Ela disse: Senhor, qual notícia eu devo acreditar? Essa carta aqui, o que é a promessa do Senhor, que diz na tua palavra: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Senhor, qual é a notícia que eu devo acreditar? A notícia que fala que meu filho está morto hoje? Eu devo acreditar na promessa que o Senhor me deu, que eu e minha casa serviríamos ao Senhor e que Ele seria o nosso Deus. Eu te peço, Senhor, o que eu faço agora? E ela, lógico, se quebrantou aquela noite, aquele dia. Mas no dia seguinte ela decidiu tomar uma atitude e foi para o quartel-general para falar com o pessoal de lá, do exército. E ela foi com a carta com muita convicção e ousadia e disse: Senhores, essa carta é um fraude, é um engano, há um mal-entendido. Esse aqui não é meu filho, essa é outra pessoa. E eu tenho certeza disso. Por favor, queria que vocês investigassem e pudessem me dar essa certeza, porque eu tenho certeza que não é meu filho. As pessoas ficaram assim: essa mulher é doida. E aceitaram. E começaram a pesquisar nos computadores, em todos os lugares de informação, nos registros. E efetivamente esse menino que era morto, tinha o mesmo nome, mas não era o filho dele estava vivo. E ele retornou vivo para sua casa. E não somente isso, ele tinha aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador. E ele se tornou um pregador do Evangelho, tal qual como sua mãe orou e declarou que ia acontecer. Olha só o poder da oração na família, amados. Amém? Vocês acreditam que a oração tem poder? A oração de um pai, de uma mãe que ora é tão poderosa. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente não ora pelos filhos. Essa é a triste realidade. Não é engraçado, não. Não é engraçado.
Mas o mundo que nós vivemos, infelizmente os pais, eu não sei o que acontece, não? Antes tínhamos pais que oravam mais pelos filhos. Mas nós precisamos restaurar essa cultura de abençoar nossos filhos, de orar pelos filhos, porque eles têm um propósito nas suas vidas e Deus quer fazer algo por eles, amém? Não importa o que pareçam as circunstâncias nos dias de hoje, você não pode murmurar dos teus filhos. Isso é o nosso principal pecado que os pais têm. Muitos pais, em vez de abençoar os filhos com suas palavras, acabam amaldiçoando eles, dizendo toda sorte de mentiras contra eles. Falamos com raiva quando estamos zangados, quando estamos emocionalmente vulneráveis, dizemos coisas deles que nunca foram a vontade de Deus que nós falemos para nossos filhos. Amém? Então eu venho hoje te falar sobre o poder da oração, de você como pai, como mãe, de orar pelos teus filhos. Amém? Você recebe em nome de Jesus? Estão aqui? É muito importante isso, porque nós estamos vivendo em tempos muito perigosos, em tempos muito difíceis, onde a família tem sido alvo do inimigo, onde a família tem se tornado tão vulnerável por ter se ausentado dos caminhos do Senhor. Muitas famílias, e eu estou falando não somente famílias, estou falando de todas as famílias, inclusive famílias cristãs, têm virado as costas para Deus, têm deixado Deus como última prioridade na sua vida. Deus não é o primeiro lugar. Então é por isso que nós, como família, nós precisamos restaurar o fundamento de colocar a Deus no primeiro lugar de nossas prioridades. Devemos nós pôr em ordem as nossas prioridades, porque elas estão todas confundidas, pastor. Escuta, Deus não é o primeiro lugar para muita gente. Isso é triste. Às vezes nós sabemos que Deus deveria ser o primeiro lugar em nossas vidas. Todos sabemos, não é verdade? Que Deus tem que ser a máxima prioridade. Mas o que acontece é que nós estamos tão enrolados com nossas atividades, as coisas que fazemos, estamos tão ocupados que Deus ocupa o último lugar em nossa escala de prioridades. Por isso que Deus deveria ser o primeiro lugar todas as vezes. Diz a Bíblia que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E nesse pacote, nesse kit estão os nossos filhos. Amém? Deus ama nossos filhos. Eles não nasceram para ser de vergonha para nós. Eles nasceram para ser uma bênção para a sua vida. Levante sua mão e declaremos juntos e profetizamos sobre nossos filhos que eles são a herança do Senhor, que eles são uma bênção. Meus filhos são uma bênção, minha família é uma bênção. Diga comigo, Senhor Jesus, eles nasceram para ser de paz, não de mal. Eu declaro nessa noite que eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. A triste realidade que hoje vivemos, a triste realidade, é que a família tem se tornado um dos alvos principais do inimigo. O nosso lar, a nossa casa, deveria ser um lugar de paz, um lugar de refúgio, um lugar de esperança, um lugar de bênção. Mas os nossos lares, quando eles estão ausentes da presença de Deus, eles se tornam um campo de guerra, um lugar de confusão, de vazio. Quando Deus não está presente em nossos lares, nós abrimos literalmente a porta para as trevas, para a escuridão, para as forças do inimigo. E é muito triste que a nossa casa, que deveria ser um lugar de paz, se torna um campo de batalha e de guerra. A gente fica tão impressionado, com tanto medo com as notícias que lemos todos os dias. Eu acabo de ler que uma mãe foi matada pelo seu filho recentemente.
uma mulher brasileira nos Estados Unidos, mas isso acontece em todo lugar. Filhos que matam os pais, pais que matam os filhos. Meu coração se entristece por isso. E ele se quebranta quando eu me entero de histórias de filhos que viraram as costas, que eles serviam a Deus e eles se foram pelos caminhos desse mundo e entraram pelo caminho das drogas para envergonhar os pais, para humilhá-los. Eu me pergunto como se sentirão os pais de J.A., aquele famoso cantor gospel com uma voz tão bonita. Como eles se sentiriam nesse momento? Eu não sei se alguém soube do destino desse jovem. As decisões que eles tomam, nós respeitamos. E a igreja não pode condenar as decisões de ninguém, né? Deus deseja que todos vão para o arrependimento. E Ele tem esperança por todos nós. Mas nós não podemos perder a esperança por nossos filhos. Eu não sei quais foram as decisões que eles tomaram, mas nós vamos continuar fazendo o nosso dever, a nossa tarefa como pais, e continuar intercedendo por eles todos os dias de nossa vida. Você não se aposenta de orar nunca. Amém? Não existe aposentadoria para um intercessor. A realidade da família nos tempos do fim que nós estamos vivendo é que há uma ausência de paternidade nas famílias. Os filhos estão confundidos, não tem comunicação. Então nós estamos lidando contra forças tremendos, gigantes, demônios que estão lutando para destruir a família. Por isso nós juntos, amados, eu venho com muito temor de Deus a me unir a essa igreja para orar pelos nossos filhos. Quando eu vejo uma igreja que tem jovens, adolescentes, crianças, eu encho de gozo e alegria, porque sei que são a esperança do futuro da igreja. Amém? Que bom que eles estão aqui louvando o Senhor junto com os irmãos. Que lindo vê-los aqui. Amém? Cadê os jovens? Foram embora? Estão por aí? Vamos dar um aplauso para eles. Os jovens, que lindo. Deus abençoe vocês. Acho tão bonito, vocês estão participando como protagonistas. Amém? Glória a Deus, seja louvado sempre. Que nós sejamos sempre intercessores de nossos filhos. A realidade triste que nós vemos no tempo que estamos vivendo, que o amor de muitos se enfriará. E você não deve permitir que isso aconteça na tua casa. Não deve permitir que isso aconteça com teus filhos. Por favor, não se distancie de seus filhos. Nós nos distanciamos apenas quando nós esquecemos de elogiá-los, de dar uma palavra de encorajamento, de dizer a eles o muito que o amamos, que eles são importantes para nós. Nenhuma ocupação desse mundo, nenhuma preocupação, nenhuma outra atividade deve ser mais importante que você tome tempo para estar com seus filhos. Mais que qualquer outra coisa, eles são importantes. Você ter comunicação, perguntar: como você está, filho? Como você se sente? Quais são suas dúvidas? Como posso te ajudar? Quando foi a última vez que nós falamos para eles o importantes que eles são para nós? Eu não quero dar nenhum sermão, meus amados, porque eu estive aqui, acho que no ano 2020, e eu abri meu coração com vocês. Porque eu me tornei um intercessor. Não sei se tem pessoas novas, eu imagino que sim. Tem pessoas que não estiveram naquele tempo, quando estive aqui. Mas eu abri meu coração e contei que eu me tornei um intercessor e entrei no Ministério da Oração com todo o meu coração, porque eu precisava de orar por meus filhos, por minha família, porque quase perdia. Eu venho de uma geração, de um tempo onde na igreja se nos ensinava aos pastores que a obra, o ministério era mais importante que todas as coisas, e a gente, para agradar a denominação, para agradar aos pastores, aos líderes, entrava numa onda de obras, meu Deus do céu, de querer agradar com troféus, com números, com conquistas, com eventos, com retiros, com isso, com aquilo. E cadê a família?
todos os filhos ofendidos, todos os filhos distanciados, feridos com os pais. E eu venho desse momento onde se dava muito prioridade, tinha uma teologia onde era muito importante renunciar a tudo. Tinha que renunciar a família, pai, até a mulher tinha que renunciar. Então houve uma confusão teológica, onde muitos pastores foram negligentes e nunca investiram tempo com seus filhos. Por isso que há tantos filhos de pastores que são, infelizmente, muito feridos. Então nós precisamos restaurar esse princípio e lembrar que a família é um projeto de Deus. Eles são a máxima prioridade. De que adianta a gente ganhar todo mundo e perder a nossa alma, perder nossa família? Não tem nada que justifique isso. Então a família deve se tornar uma máxima prioridade em nossas vidas. Amém? Alguém concorda com isso? Diga amém. Estamos aqui em uma missão de resgate. E que maravilhoso que haja essa campanha de oração pela família, porque a família é a área de influência mais importante em todas as áreas da influência que existem nessa terra. E o diabo está dominando todas as áreas de influência. Ele se senta como numa montanha e faz assim com a gente. Aqui quem manda sou eu. Caia por terra, Satanás, em nome de Jesus. Enquanto haja uma igreja unida, que ore, que coloque de joelhos pela família, pelos filhos de nossos amados, então haverá esperança. E que importa você dançar no Espírito, você falar línguas estranhas. Eu sou pentecostal, viu? E obrigado por me aceitar como sou na sua igreja. Obrigado, pastor. Tu me amas e você me aceita do jeito que eu sou. Mas de que adianta a gente, todos os dons espirituais, temos toda a nossa família ferida, afastada. Deus tenha misericórdia de nós. Essa noite eu venho abrir meu coração e pedir juntos que clamemos ao Senhor pela família, pelos matrimônios. Nunca houve tantos divórcios, inclusive até divórcios de pastores. Eu estou cansado de ouvir essas histórias de matrimônios de pastores sendo destruídas. Vamos levantar um clamor. Comecemos nós por nossa própria casa. Vamos começar a clamar em oração pelo nosso lar, para que o poder de Deus transforme nossa vida. Isso é algo muito importante que eu preciso te dizer hoje. No poder da oração, de nada adianta você orar pela família, mas você não muda nada. Você, pai, tem que mudar. Tem que mudar teu caráter. Tem que haver uma transformação, uma metanoia na sua vida. E a palavra arrependimento, essa palavra metanoia, você já deve ter ouvido por aí. A palavra significa transformação, arrependimento. Você fazer um giro assim em um. Você vai por esse caminho, não é para ir mais, é para você voltar. Isso são tempos de transição, de mudança. E se a gente não muda, Satanás vai tomar conta de nossos filhos, da nossa família. E aqui estamos juntos para clamar pela família. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Amém? Eu creio com todo o meu coração nesse princípio. Eu e minha casa serviremos o Senhor, porque isso é o destino. Nós não vamos servir a Baal, nós não vamos servir a Mamon. Nós não precisamos de dinheiro. Amém, pastor? Concordo 100%. Mas Ele não dita nossas regras. Quem dita as regras é o Senhor Jesus. Amém? Então, tem muita coisa, irmãos. Tem muita coisa que está em jogo nesse momento. A nossa vida, o futuro de nossa família está em jogo. E as decisões que tomemos de aqui para frente, por favor, que entre temor de Deus na sua vida. Peço tanto que Deus toque teu coração e caia temor de Deus na tua vida, assim como na minha. Que muita coisa está em jogo nesse momento. Não adianta mais, não vale você ter um cristianismo a meias, de meio coração. Está 50% para Deus, 10%, 20% para Deus. Deus quer que você faça tudo para Ele de todo o coração. Sabe o que significa isso? De alma, mente. Como é que a gente vai restaurar vidas? Como é que nós vamos mudar esse mundo?
essa parte do mundo, essa região aqui, se a gente não está de todo coração para Deus. Amarás ao Senhor teu Deus. Ouve, pois, Israel, qual é o primeiro e grande mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento, com todo o coração, com todo o coração. Você entende o que significa de todo o coração? O que acontece em nosso meio, que é a igreja? O nosso meio nós vemos muita gente que não é um modelo de inspiração para nós. Muita gente servindo a Deus de meio coração. Como é que a gente vai conquistar nossos filhos para Deus se nós não estamos de todo o coração? Por isso na igreja, no Apocalipse, o Senhor é muito sério falando assim: que lindo trabalho que você faz, que maravilhosas são tuas obras. Ele fala isso para todas as igrejas. Todas as 7 igrejas do Apocalipse. Eu conheço tuas obras, Pérgamo. Eu conheço tuas obras, Éfeso. Eu conheço tuas obras, Tiatira. Eu conheço tuas obras. Eu sei como você é esforçado, Laodiceia, Filadélfia. Mas tem uma igreja em particular que ele diz assim: mas tem uma coisa contra ti, que tens deixado o teu primeiro amor. Se arrependa de suas obras, volte para seu primeiro amor. Volta para o primeiro amor. Então, a realidade é isso, que nós temos na igreja muita gente de meio coração. Nós não vamos conquistar coisa nenhuma se não estamos 100% para Deus. Receba isso. Eu sei que essa palavra não é muito inspiradora, é motivadora. Gostaria de bater nas suas costas, meus amados, mas o pastor me chamou, então eu preciso te falar aquilo que Deus colocou no teu coração, no nosso coração, que é você voltar de todo o coração para Deus. Então nossas famílias estarão embaixo da rocha que é Cristo Jesus, e nada vai abalar uma família que está fundamentada sobre a rocha. Amém? Glória a Deus. Não virão rios, virão tempestades, virão furacões, virão tsunamis, mas a nossa família que está fundada sobre a rocha, ela não cairá, porque ela estará bem fundada sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Quem quer ter uma família que não cai em meio das circunstâncias? Eu quero ter uma família assim. Aconteça o que acontecer, a nossa família continuará louvando e glorificando a Deus. Venha o sistema anticristo que vier, nós estaremos juntos, louvando, obedecendo e glorificando a Deus. Isso é o que Deus quer nesse tempo. Eu quero deixar essa palavra para vocês, que a oração é poderosa. Você não pode parar de orar pelos seus filhos, não pode parar de orar pelos seus pais, pela sua mãe, pelos seus avós, pelos seus entes queridos. Aleluia. Não pode deixar de orar por eles, porque eles são um propósito, são um plano de Deus. Se a gente não orar, quem vai orar por eles? O pastor? Ele pode até orar, mas somos nós responsáveis de orar pela família. Meu amado, minha irmã, você é responsável. Se você não cuidar do seu jardim mais bonito, das suas flores, que são a família, eles vão murchar, vão morrer. Então, que Deus nos dê o desejo no nosso coração, que se ative em nós a fome e a sede, por querer buscar a Deus com todo o nosso coração. A Bíblia diz: me buscareis e me achareis, quando me buscardes. Uau! Não é de meio coração, é de todo o coração. Todas as coisas que a gente faz para Deus deve ser de todo o coração. Tudo. Um dia eu vou trazer uma palavra falando sobre isso. Se o pastor quiser, né? Me convidar de novo, né? Não sei se ele vai querer. Aleluia. Amados, de todo o coração. De todo o coração. O que está em jogo hoje em dia é o futuro de nossos filhos. Os governos anticristo e o sistema programam esse mundo de tal forma que todos os valores, os princípios, os conceitos são totalmente contrários aos princípios de Deus desse livro.
É sério o que nós estamos vivendo. Eu não vou falar dessas coisas. Eu vou falar de nós. O que a gente pode fazer é muito poderoso e está a seu alcance. Escuta, não é algo muito impossível de fazer. E apenas começar como uma disciplina diária. Todos os dias, comece a orar 15 minutos por teus filhos. Por favor, faça isso. Se você ama teus filhos, ore por eles, em nome de Jesus. Muitas vidas de filhos foram salvas porque tinha um pai e uma mãe orando por eles. Quantos testemunhos no campo de guerra de soldados ucranianos e de outros também, não somente os ucranianos, outros exércitos, tinham um pai e uma mãe que orou pelos filhos e eles voltaram com vida para casa. Isso é o que estamos vivendo nesse momento. Estamos numa guerra espiritual entre o bem e o mal. Não temos luta contra sangue e carne, mas a luta que temos é uma luta espiritual. Há principados, potestades. E o diabo anda ao redor buscando a quem possa tragar e devorar. E a palavra de Deus que diz: não sou eu. Isso é uma realidade. Nós saímos de fora de casa e já vem a guerra contra nossos filhos. Porque isso é o plano do inimigo: matar, roubar e destruir. Então, não se escandalize, não fique preocupado. Isso que vai acontecer sempre. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas nos livra ao Senhor se nós estamos em uma vida alinhada com Deus. Amém? Nós precisamos restaurar a cultura de abençoar nossos filhos. As armas que Deus tem nos deixado em nossas mãos não são pequenas, não são fracas. Sabe o que diz a palavra de Deus? Elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. 2 de Coríntios, se eu não me engano, acho que está no capítulo 10. Eu gosto muito, sabe por quê? Porque ele diz que as armas de nossa luta não são humanas, não são carnais. São como? Que ele falou aí? Como é que são? Poderosas. Por favor, diga comigo: poderosas. Agora diga de verdade: poderosas. Poderosas em Deus. Assim são as armas. Amados, isso é fantástico. Por favor, escuta. As armas que nós temos como cristãos não são pequenas arcos e flecha, né? São poderosas. Pense num míssil. Pense em uma arma de destruição massiva. As armas de nossa milícia são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas espirituais. Isso inclui a oração, a palavra de Deus, o louvor ungido, o poder do Espírito Santo, a presença de Deus, a unção do Espírito, os dons espirituais. Isso são as armas poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Que significa isso, família? Isso significa, igreja, que nós não estamos desprovistos. Nós temos armas poderosas para combater o inimigo. É o nome de Jesus que faz que todo joelho se dobre. Quando você pronuncia o nome de Jesus, o inimigo, ele é derrotado. Ele é desarmado. Em nome de Jesus, receba isso. Você está recebendo, amados? Eu não estou querendo também, como isso, pastor. Eu gostei que ele falou, mexer com as emoções. Isso que a palavra de Deus disse. Isso é a palavra, uma realidade. O sangue precioso de Jesus. Então, o que acontece? A gente não usa as armas. Isso que é a tragédia. Isso que é triste, isso é dramático. A gente precisa aprender a usar essas armas. Amém? E a arma tão poderosa que nós contamos é a oração. Senhor, olha só como está no seu alcance. Ele foi embora para a escola. Senhor, abençoe meu filho. Que ele tenha um dia vitorioso. Guarda ele de todo mal. Filho, Deus te abençoe. Tenha um dia excelente, abençoado, vitorioso. Que custa para você fazer isso? Você não faz. Por que você não faz? Está no seu alcance. Esse poder que é o nome de Jesus e que os cristãos todos nós devemos praticá-lo mais, está no seu alcance. Amém? Eu venho para concluir e te deixar essa história tão poderosa
Quem ouviu falar de Jonathan Edwards? Quem era Jonathan Edwards? Alguém ouviu falar desse nome? Jonathan Edwards. Quem foi? Um empresário? Homem de Deus? Quem foi? Missionário? Ele morou há uns séculos atrás. Ele era um homem de Deus, um pastor, avivalista. Ele era conhecido, ele escreveu um folheto, uma palavra dizendo os pecadores nas mãos de um Deus irado. Nossa, que palavra, pastor. Deus usou tanto esse homem. Deus usou tanto a Jonathan Edwards. Por favor, pesquise a vida desse homem, porque ele deixou um legado maravilhoso. Um homem, um dos avivalistas que Deus usou, né, nesses últimos séculos. Agora ele era conhecido por um homem de Deus que diz que quando ele pregava, ele dava uma palavra, os pecadores, eles ficavam com tanto medo, com tanto temor, que se seguravam nas colunas da igreja, pensando que se ia abrir a terra, porque Deus ia vir resgatá-los. Era muito forte a unção de arrependimento que ele tinha quando ele falava de Deus. As pessoas se convertiam em multidões. Só que ele não foi somente conhecido por ser apenas um bom pregador e um ministro da palavra. Ele foi conhecido por ser um bom pai e um pai abençoador. Eu vou te contar algo que talvez você não conheça de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, pesquisa na internet, leia algum dos seus livros e tente se inteirar, conhecer o que fez esse homem maravilhoso que Deus fez na vida dele. Ele era famoso por abençoar seus filhos. E ele teve uma geração incrível. Ele declarava as promessas de Deus pelos filhos. Jonathan Edwards, um caso de estudo. Toda a geração que veio, a genealogia dele, que veio de Jonathan Edwards, ele tinha uma costume, quando a família se reunia, ele abençoava seus filhos. Deus te abençoe teu filho. Deus te abençoe, filho. E ele declarava promessas de Deus. Deus te abençoe, te guarde, faça prosperar teus caminhos. Deus ilumine teu rosto. Que a misericórdia de Deus. E assim começava a abençoar todos os filhos. Tinha uma costume de abençoar os filhos. Fruto desse hábito maravilhoso de abençoar os filhos, ele teve como dentro de sua linhagem. Você fala, pastor, linhagem? Existe essa palavra? Um vice-presidente, um decano de uma escola jurídica, um diretor de uma universidade de medicina, 3 senadores, 3 governadores, 3 presidentes de universidades. Foram toda a família de Jonathan Edwards. 13 presidentes, diretores de universidade, 30 juízes, 60 médicos, 65 professores, 75 oficiais militares, 80, não sei o que, está tudo em inglês aqui, 100 advogados, 285 graduados a universidades, 100 clérigos, 80 pessoas que tinham um cargo público no governo. Tudo isso foi a linhagem de Jonathan Edwards, um homem que tinha esse costume de abençoar os filhos, declarava a bênção para os filhos dos filhos, para toda aquela geração que ia vir depois. Deus o abençoou. E toda essa gente que veio de trás, as gerações posteriores desse homem de Deus, foram pessoas que foram geradores de riqueza, trouxeram prosperidade para a nação dos Estados Unidos, etc. Agora vou mostrar outro caso. Fizeram uma comparação de 2 pessoas. Um que era o Jonathan Edwards e outro que parece que foram companheiros de escola. Um tal de Max Jukes. Esse homem nunca reconheceu Deus na sua vida. Da geração que veio de Max Jukes, se escreve assim, 300 pessoas da família morreram prematuramente. 400 foram pessoas fisicamente discapacitadas. E morreram, alguns deles, por adição ao alcoolismo. Ele nunca abençoou os filhos, nunca.
Ele é uma pessoa que nem acreditava em Deus. Teve 300 pessoas que morreram na pobreza. 150 foram para a prisão. De toda essa família, ele teve 190 mulheres que foram prostitutas, 7 assassinos, 60 ladrões. Mark Jukes, na mesma geração, um homem que nunca abençoou os filhos. Você entender a importância de restaurar a cultura de abençoar nossos filhos. E o que significa isso? Declare as promessas de Deus sobre eles, que eles são justiça de Deus. Olha, tem tantas promessas tão bonitas. Sabe por que a nação de Israel é tão abençoada? Porque até o dia de hoje, ele abençoa seus filhos todas as semanas, reúnem todos eles e eles declaram as promessas do Senhor para os filhos. Eu me pergunto, meus amados, quando foi a última vez que você orou e declarou promessa para teus filhos? Eu só vou ler uma promessa para você. No Salmo 103, versículo 17, diz que a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Salmo 103, versículo 17, a misericórdia do Senhor é sobre aqueles que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. A misericórdia do Senhor, a bênção do Senhor é sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam seu concerto, seu pacto, a sua aliança, sobre os que lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Tem um livro chamado 65 promessas para os filhos. Se você declarar uma promessa para teus filhos todos os dias, você vai ver o poder de orar com as promessas do Senhor para a nossa família. Amém? Deus ama a sua família, meu irmão, minha irmã. Eu estou encerrando aqui te dizendo que tua família é bênção do Senhor. Teus filhos nasceram para te trazer muitas alegrias. Bem-aventurado é o homem que encheu a aljava deles, porque eles vão ser bênção para a vida, não somente sua, sino para muitas pessoas. Vamos orar por nossos filhos. Vamos orar por nossa família. Vamos orar por nossos pais. Vamos orar pelos netos. Amém? Eu não tenho netos, amada, mas eu vou ter em breve. Tem um monte de filhos que estou esperando para ter netos. Quem tem alguém que tem netos aqui? Glória a Deus. Deus seja louvado. Vamos ficar de pé e vamos orar pela família. Ele não é pequeno, ele não é fraco, ele é poderoso. O poder da oração na família continua sendo tão vigente, tão atual como nunca antes. Amém? Então vamos orar pelos nossos filhos. Vamos fazer um clamor por eles, para que o poder de Deus se manifeste. Deus seja louvado. Graças te damos, Pai. Graças te damos, Deus Todo-Poderoso. Nós estamos clamando o poder de Deus para que a família, ela é o projeto de Deus, para que ela seja guardada embaixo do esconderijo do Altíssimo. Deus maravilhoso, Tu estás aqui nesse lugar. Tu és um Deus todo-poderoso. Tu amas nossa família. Senhor, a família de cada pessoa que está aqui representada. Senhor, Teus olhos estão sobre ela. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Ele está atento, seus ouvidos, para cada família dos justos nesse lugar. Por isso levantamos um clamor, Deus Todo-Poderoso. Levantamos um clamor a favor da família. Pai querido, se levanta. Envia Teus anjos, Senhor, guardando nossos lares, nossos filhos, os jovens, as crianças, os adolescentes. Pai, eles têm um propósito contigo. Eles são chamados pelo Teu nome. Eles são chamados pelo Teu nome. E aqui estamos juntos como igreja, orando para que eles, Senhor, possam cumprir Teu propósito eterno. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, guarda as vidas de nossas crianças, de nossos filhos, de nossos jovens adolescentes. Senhor, clamamos juntos que nenhuma arma forjada contra a Tua igreja prosperará. Clamamos juntos a Tua promessa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor, entramos na concordância da oração. Se
se 2 ou 3 concordarem acerca de qualquer coisa, isso será feito por meu Pai que está no céu. Guarda a nossa família, protege a nossa família, protege a nossa família. Que, Senhor, que nossa família seja guardada embaixo do esconderijo do Altíssimo. Declaramos juntos que nenhum mal sucederá contra eles, em nome de Jesus. Clamamos juntos teu poder sobrenatural. Quebra, Senhor, toda maldição lançada contra nossa casa. Se alguém te trouxe alguma maldição, se alguém abriu uma porta de pecado, alguma brecha espiritual, nós fechamos juntos no poderoso nome de Jesus. Guarda minha casa, Senhor, e que tu sejas o Senhor de minha família, que tu sejas nosso Rei. Reina sobre nós. Abençoamos cada lar no nome de Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, eu te dou graças pelo poder da oração, pelo poder do nome de Jesus, pelo teu sangue precioso. Em nome de Jesus, eu oro por toda a igreja. Eu oro pela minha família, que ela seja guardada, em nome de Jesus.